Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar acerca da seção transversal de nossas vigas de concreto armado. Eu gostaria de dar algumas dicas de qual seria a largura mínima que nós devemos adotar para uma viga de acordo com a NBR 6118 de 2014, bem como um critério que eu, como calculista, projetista em estruturas de concreto armado, adoto para fazer um pré-dimensionamento da altura dessas seções. É claro que isso é um pré-dimensionamento e serve como dado de entrada para os nossos softwares, que vão fazer o devido cálculo estrutural, e nós, como bons profissionais, temos que saber estimar essas seções e fazer depois as suas conferências com relação à deformidade máxima, que são as flechas, e verificar toda a estabilidade estrutural global da estrutura. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Mãos à obra! Bom pessoal, conforme nós mencionamos no início do vídeo, várias pessoas que estão iniciando, mexendo com softwares para dimensionamento em estruturas de concreto armado, têm uma certa dificuldade em adotar algumas seções transversais dos vigamentos, porque a maioria desses softwares admite que você lance uma seção transversal da viga como um pré-dimensionamento para depois efetivamente ser feitos os cálculos, verificação de flexão, flecha, enfim. E eu gostaria, nesse vídeo, de mostrar para vocês o critério que eu, como engenheiro civil, calculista, uso para os meus projetos estruturais. A primeira coisa que nós temos que saber é sobre a NBR 6118 de 2014 com relação às dimensões mínimas para uma viga. E vocês vão achar isso aqui no item 13.2.2, onde nós temos aqui as dimensões e limites para vigas e vigas-paredes. Pois bem, vamos aqui fazer uma interpretação deste item da norma. A seção transversal das vigas não pode apresentar largura menor que 12 centímetros e a das vigas parede menor que 15 centímetros. Esses limites podem ser reduzidos respeitando-se um mínimo absoluto de 10 centímetros em casos excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições. Aí tem as condições impostas. Eu já quero adiantar, meus amigos, que se você adota uma base de uma viga com largura mínima de 10 centímetros, você vai ter uma série de problemas, tendo em vista os cobrimentos mínimos das armações, a quantidade de armação dessa viga. Com essa largura, sem sombra de dúvidas, vocês não vão obedecer a dispositivos normativos, tendo em vista que nem o próprio agregado, a brita número 1, de 19 milímetros, 1,9 centímetros, passaria entre as duas barras. Vamos aqui nesta figura exemplificar melhor. Eu estou aqui mostrando uma seção transversal de uma viga retangular. Neste caso, eu adotei aqui uma base de 14 centímetros e a altura dela 40 centímetros. Lembrando que quando nós adotamos uma altura de uma viga, a altura da laje estaria embutida nesta viga, Então, se eu tivesse aqui considerando os painéis laterais de madeira para montarmos a caixoneta da viga, as formas da viga, essa altura teria de ser de 30 centímetros, tendo em vista que a altura da minha laje seria de 10 centímetros. Então, a altura total da viga, para efeito de cálculo, é 40 centímetros. E aqui vocês têm que levar em consideração que a base da viga, o meu BW, ele tem que ser considerado o cobrimento das armaduras
que é em torno aqui de 3 centímetros para a classe de agressividade 2. Nós temos ainda o diâmetro do estribo, né, de uma lateral do estribo, de outra lateral do estribo, então isso aqui é no mínimo 5 milímetros. E nós temos o caso das barras de ferro longitudinais que vão absorver as ações de momento fletor. Então, nós temos que ter um espaçamento mínimo entre duas barras para que o concreto, né, tenha a sua funcionalidade, a sua trabalhabilidade dentro da viga. Isso aqui, uma brita número 1 é 19 milímetros, vamos arredondar para 2 centímetros, né? Então nós teríamos que ter no mínimo 2 centímetros entre uma barra e outra para você fazer a concretagem adequada deste vigamento. É claro, meus amigos, se nós adotarmos aqui 10 centímetros, igual a norma menciona aqui, né, é praticamente impossível. Então eu, nos meus cálculos estruturais, descarto isso. Pois bem, nós teremos 12 centímetros, que é permitido, então em algumas situações de casas térreas, de sobrados, né, você pode adotar 12 centímetros, mas a maioria dos casos a gente adota uma largura mínima superior a isso. E eu vou dar a minha opinião, levando em consideração a largura das alvenarias, né? Eu já mencionei num vídeo anterior que eu, nas minhas obras, eu gosto de indicar alvenarias com largura de 14 centímetros, tendo em vista que essas alvenarias vão proporcionar um maior isolamento térmico, maior isolamento acústico entre os ambientes. Então a confortabilidade da edificação vai ser muito melhor. Então, para os meus clientes, eu preferencialmente indico que a largura das alvenarias seja de 14 centímetros, né? Aquele tijolo furado, lajota cerâmica convencional, ela tem 14 centímetros de largura, 19 de altura e 29 centímetros de comprimento. Então essa alvenaria, sem sombra de dúvidas, vai proporcionar uma confortabilidade em termos de isolamento térmico e acústico dos ambientes muito superior. E com isso, né, a largura mínima das minhas vigas seria de 14 centímetros. Mas fica aqui autorizado pela NBR 6118 de 2014 você utilizar para vigas retangulares, né, comuns, né, no caso de vigas tradicionais, 12 centímetros. Lembrando que para vigas paredes, aí você já tem que adotar no mínimo 15 centímetros. Pois bem, visto esse dispositivo normativo, fica aqui a pergunta, justamente para as pessoas que estão, né, introduzindo a parte agora de cálculo estrutural, qual a altura que eu deveria fazer um pré-dimensionamento para os vigamentos. Neste caso, meus amigos, eu adoto o seguinte critério. Eu fiz aqui uma estrutura bem simplificada para vocês terem uma olhada aqui, onde eu coloco aqui dois grupamentos de vigas. Eu tenho aqui vigas biapoiadas no sentido transversal. Note que são 3 lajes, né? Eu teria 1, 2, 3, 4 vigas biapoiadas, né, em cada pilar, e no sentido longitudinal 2 vigas contínuas. Então eu tenho o seguinte critério que eu adoto, né, para fazer o pré-dimensionamento e servir como dados de entrada no software para fazer os cálculos estruturais. Quando a viga ela é biapoiada, eu adoto como altura mínima, né? Então viga biapoiada, a altura para fazer o pré-dimensionamento seria de 1/10 do vão. Eu pegaria este vão, dividiria por 10 e acharia a altura, vamos dizer assim, adotada para fins de início do cálculo estrutural. Quando a minha viga é uma viga contínua, né, ela tem mais de 2 apoios, então nós teríamos aqui um diagrama de momento fletor, né, com uma flexão sobre o pilar, gerando um momento negativo em cima do pilar e um momento positivo aqui no vão. Então isso aqui é uma viga contínua. Eu pegaria o maior vão
da viga contínua e dividiria por 12 para fazer o pré-dimensionamento. Então, para deixar isso mais claro para vocês, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nesse croquis que eu indiquei. Então, neste meu caso, a minha viga biapoiada teria um vão de 4 metros ou 400 centímetros. Então, para a viga biapoiada, o meu pré-dimensionamento eu adotaria uma altura de L sobre 10, seria 400 centímetros dividido por 10, 40 centímetros. No caso em questão, onde eu teria uma viga contínua, o maior vão, meus amigos, é 5 metros. Eu teria um vão de 5, de 3 e de 4. Então, o maior vão seria 500 centímetros. Então, essa minha viga contínua, o pré-dimensionamento da altura seria L sobre 12, não sobre 10. Eu posso fazer L sobre 12. Então, eu teria 500 dividido por 12, 42 centímetros, que eu iria arredondar para 45. Então, para um pré-dimensionamento dos vigamentos, as vigas biapoiadas ficariam com 40 centímetros e as vigas longitudinais, são vigas contínuas, com 45 centímetros. Então, com isso, nós poderíamos fazer esse pré-dimensionamento como dados de entrada no nosso software, de sua preferência para cálculo de estruturas em concreto armado. Bem, por enquanto é isso. Aguardo todos no próximo vídeo. Muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima.